ficou claro para a comunidade americana, inclusive para o mundo, que o presidente Biden não tem condições nem até mesmo de chegar ao fim desse mandato. E o Partido Democrata deve ter percebido isso também e voltou a se falar no nome de Hillary Clinton para tentar substituir Joe Biden até agosto. Você acredita que Hillary Clinton, se ficar confirmada na substituição de Joe Biden, a essa altura do campeonato, ela teria condições de fazer frente ao presidente Donald Trump? De jeito nenhum. Eu creio, inclusive, que nesse momento o Partido Democrata, talvez eles não estejam raciocinando com um candidato apto, de fato, a derrubar o Donald Trump nessa fase. O que é muito provável é que eles encontrem um candidato que possa, ao menos, concorrer e, de alguma maneira, alavancar as eleições, tanto para a House, para a Câmara dos Deputados, quanto para o Senado. Talvez hoje a melhor situação para o Partido Democrata é se conseguirem ao menos um equilíbrio, ou pelo menos uma maioria apertada no próprio Senado Federal. Aqui nos Estados Unidos, Paulo, é tradição da população não concentrar todos os poderes na mão de um presidente. Mesmo quando ele vence e consegue a maioria no Senado e na House, na Câmara dos Deputados, nas midterm elections, ou seja, nas eleições de meio de mandato, é muito comum que o eleitor aqui ele dê a liderança de uma das duas casas para o outro partido, de modo a obrigar uma certa articulação. Isso é muito bom, porque nós percebemos essa alternância de poder tendo efeito nos estados. Agora, eu creio que eles terão que arrumar uma outra pessoa, porque a Hillary Clinton está muito desgastada. O próprio momento da eleição, quando ela perde para o Trump lá em 2016, foi muito traumatizante porque ela tinha convicção que venceria, mas aquela rejeição foi um ponto final na minha avaliação na sua carreira política. Existem outras opções. O mais interessante é que a vice-presidente, a Kamala Harris, é uma mulher nova ainda, capaz, que poderia ocupar esse espaço, mas eu vou te dizer uma coisa, se existe algo consensual aqui nos Estados Unidos, bipartidário, é que todos temem de ter a Kamala Harris como presidente dos Estados Unidos. Então, é bem difícil. Gavin Newsom, da Califórnia, talvez, há muita gente que fala até na Michelle Obama, muitas opções são levantadas, mas o fato é que o Partido Democrata hoje tem que fazer uma contingência, agora um contingenciamento, para fazer o controle de danos, porque ontem foi catastrófico. Não, e lembrando que nós ainda teremos outros debates que podem ainda ficar pior para o presidente Joe Biden, ou até mesmo quando o partido resolver trocar o candidato. Ontem, Joe Biden tentou acusar Donald Trump, de colocar a culpa da inflação crescente nos Estados Unidos em Donald Trump. E Donald Trump atravessou um período, como no Brasil, atravessou também o presidente Jair Bolsonaro, que foi a pandemia. Além da pandemia, o Bolsonaro ainda pegou uma guerra no leste europeu, Ucrânia e Rússia. Você acha mesmo que isso causou algum desgaste ao presidente Donald Trump, essa acusação de Joe Biden? Não há um desgaste, mas há, de fato, dois pontos de vista bem divergentes. O presidente Biden, ele encontra um país saindo da crise do Covid ou da pandemia, nós sabemos disso, mas o fato é que o presidente Trump ele toca em alguns pontos sensíveis e que a população aqui está percebendo de uma maneira muito clara. Eu falo para você que eu moro aqui já há mais de 6 anos e é nítido que há um aumento de preços que toda a população percebe, não só nos combustíveis, mas nos alimentos, os aluguéis dispararam. Então, essa sensação de que a economia, a inflação, os juros altos, eles têm impactado, de modo geral, tanto o mercado imobiliário quanto a própria vida do cidadão da classe média, isso é notório. Agora, também é verdade que os Estados Unidos hoje estão com uma empregabilidade altíssima, estão enfrentando toda essa fase de juros altos e uma inflação que está descendo devagar, com o país bombando.
É impressionante como a produção industrial, todos os investimentos que estão sendo feitos também, é bem verdade que parte do que está sendo enviado para a guerra na Ucrânia, na verdade, o dinheiro não vai para a Ucrânia, fica aqui na indústria bélica que está bombando, está refazendo todos os seus estoques, seja na Europa, seja no Oriente Médio. Então, guerra para os Estados Unidos não deixa de ser um grande negócio. Mas o fato é que o presidente Trump conseguiu provar, com as suas palavras, que o presidente Biden hoje é considerado um dos piores presidentes dos Estados Unidos pela questão da fronteira, Paulo. Essa questão é muito sensível, todos percebem. O assunto das drogas remeteu à fronteira, o assunto do controle migratório de milhões de pessoas que estão nos Estados Unidos desestabilizando o Social Security, ou seja, a previdência social aqui dos Estados Unidos, até o apoio à camada mais pobre, todos estão sofrendo com essa invasão descontrolada de imigração ilegal. Então, são vários pontos que o Trump soube explorar muito bem. E os dois ficaram debatendo quem seria o pior presidente dos Estados Unidos. E eu acho que o Trump conseguiu provar que ele não foi.